Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de um debate que eu vi recentemente sobre o papel sobre a questão da matemática em relação com algumas sociedades, algumas pautas políticas. Eu estou agora fazendo alguns debates acerca dessa questão, porque a gente tem que começar a olhar também além das questões puramente econômicas e tecnológicas. Eu quero também ver a questão da trajetória científica no mundo e aqui no Brasil. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre respeito, pretendo fazer outros. O primeiro vídeo que eu quero fazer fala de uma questão sobre a matemática. Recentemente, eu vi, não sei se são recentemente assim, mas enfim, eu vi um debate sobre denunciando um suposto eurocentrismo na questão da matemática, no ensino da matemática e no desenvolvimento dela. Segundo essas pessoas que fizeram esse tipo de crítica, a matemática, ao ser criada apenas por europeus, homens brancos, etc. e tal, estaria representando uma visão colonialista do processo. E eles passam a divulgar em termos, até no estudo, no ensino mesmo, da matemática nos colégios, a respeito de você criar começar a divulgar as visões de como cada outros povos conseguiram desenvolver, principalmente negros e indígenas, né, porque é muito voltado aqui para essa questão étnica do brasileiro, né, que a gente tem essa parte europeia e tem as outras duas, a negra e a egípcia, e que haveria para que isso a gente conseguiria, então a gente teria esse tipo de vendo o desenvolvimento de outros povos, ver que eles também desenvolveram outras formalizações de conceitos de matemática que a gente tem e tudo mais. Essa crítica, por saber recebeu algumas outras críticas a ela, de pessoas que veem que, olha, na medida que a matemática é muito objetiva, uma ciência, aliás, é a única ciência que realmente, alguns nem gostam de chamar de ciência, eu mesmo sou um deles, não gosto de chamar de ciência, porque nem é como as outras ciências que você tem algum tipo de experimento, alguma coisa assim. Na verdade, você demonstra, e ela é uma das poucas que você pode dizer que é uma certa certeza a respeito do que você está falando. E essa dita objetividade da matemática, eu não gosto da palavra, mas alguns chamam assim, provaria que, então, segundo essa crítica, a crítica, de que na verdade não havia problema nenhum, não existe nenhuma dominação nem nada colonial na matemática. E eu achei interessante discutir isso, para discutir algumas questões que estão subjacentes a esse debate. Na verdade, eu pessoalmente acho o seguinte: a gente até tem sim uma mudança. A matemática ela não é neutra em relação a matemática desenvolvida por um determinado grupo social, uma sociedade, não é neutra em relação à história, às instituições. Não, não é. Mas não é tanto no conteúdo, né? Não é nesse que eu vi, que eu fiquei sabendo que nas formalizações, alguns estão, por exemplo, falando, sistema de contagem, essas coisas assim, não. Isso é muito formal, a matemática não é tão formal, aliás, eu quero até aproveitar daqui a pouco para começar a mostrar a minha visão da matemática em relação a isso. Mas a questão principal dessa questão está nas questões, né? Um pouquinho repetitivo. É assim, a verdade, sociedades distintas, elas produzem matemáticas distintas, não pela sua formalização distinta, mas pelas questões e olhares e visões que são colocadas, que são distintas. A matemática que a gente conhece, que é eurocêntrica, ela na verdade o é, porque ela se baseia em uma série de questões que foram colocadas pela trajetória tecnológica, pela trajetória científica. Muitas delas, por exemplo, matemática da física ou de outras áreas, mas a física é a principal, né? A física foi historicamente o principal, não o único, mas o principal canal de contato da matemática com a realidade. A física e a química, as duas ditas ciências exatas, mas a partir de determinado momento a própria química acaba se meio que não vou dizer fundindo, mas ela entra em conexão com a física, né? Com a descoberta da natureza do átomo, então elas meio que se tornam uma coisa só, entre aspas. Eu não vou entrar nesse detalhe totalmente, mas enfim. De qualquer forma, a física realmente é um dos principais canais de comunicação da matemática e realidade, e é de onde boa parte das questões são colocadas. Tem muita questão, né? O desenvolvimento do cálculo, por exemplo, dá um exemplo aqui. Ele foi feito por um inglês, Isaac Newton, e Leibniz também, né, colocado nessa história, mas enfim, Leibniz eu não sei qual a nacionalidade dele, mas enfim, era europeu, esqueci agora. Pelo nome dele, deve ser alguma coisa para alemão, alguma coisa assim.
Mas, enfim, foram feitos pelos europeus, né? Os dois disputam aí a autoria do cálculo e ele se baseia em questões, principalmente no caso do Newton, se baseia em questões que a mecânica newtoniana colocou, física colocou. Lá eles desenvolveu mais de uma forma mais abstrata. Mas a mecânica newtoniana, por exemplo, quando Newton colocou o cálculo, ela colocou dessa forma. Aliás, para mim, essa disputa, para mim, tanto faz, embora eu realmente acho que o Newton tem uma pequena vantagem, porque ele pegou parte da mecânica de Galileu, inclusive o princípio da inércia originalmente tinha sido, tem raízes em questões colocadas por Galileu, e ele pegou o cálculo e co-criou com o Leibniz. Mas eu sempre digo, tá, mas ele fez os dois ao mesmo tempo. Ele fez as duas coisas, foi o único que fez as duas coisas junto. Porque você vê que o cálculo ele tem tudo a ver com a mecânica newtoniana e elas estão juntando que dali ficaram, dali permaneceram. Até hoje a mecânica, você estuda mecânica, você vai ver com ferramentas do cálculo. Né? O conceito, por exemplo, de derivada no cálculo, o conceito de velocidade de um corpo, velocidade não tem nada no instante, velocidade instantânea, são basicamente idênticos. Né? Você consegue usar como exemplo do que seria a derivada se pensar a posição de um corpo no tempo e qual a velocidade dele naquele instante. Aí você pode calcular a derivada. Não pode, como é naquele instante, você não pode usar a velocidade média, você pode usar intervalos cada vez menores. Aí você tem a questão da convergência, que é uma questão, né, que a gente aprende, por exemplo, no básico da engenharia, limite, derivada. Então, isso é toda uma análise que vem daí, vem desse tipo de desenvolvimento. Outro exemplo também de como a matemática é influenciada, a partir do século XX, uma série de discussões, ao mesmo tempo técnicas e filosóficas, que é curioso, se colocaram com uma série de conceituações colocadas tecnologicamente do que virou a ser. Não vou dizer que seja, porque na verdade o próprio desenvolvimento tecnológico surgiu da mesma coisa. É uma história um pouquinho complicada para falar aqui, mas do que mais tarde veio a ser a computação. A própria história da computação e a história de certas áreas da matemática muito interessante, alguma até filosófica, começaram com questões, uma visão, por exemplo, mais, vamos dizer assim, vou ter que usar sempre termos um pouco grosseiros, porque a gente não dá para fazer toda uma explanação teórica e filosófica dessa história, mas uma visão mais, entre aspas, algorítmica da matemática veio a partir do que mais tarde veio se desenvolvendo na computação. E é uma coisa que acontece principalmente quando desloca o eixo geopolítico da Europa para os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial. O mundo era centrado muito mais na Europa para centrado nos Estados Unidos. E uma série de diferenças acontece. Aliás, a física também muda. Quando os físicos todos, quase todos, principalmente os judeus, saem da Europa, os judeus principalmente por Multivov, né? Aquele carinha do bigodinho realmente começou a, né? Não sei, se é bom, dizem que não é nem bom falar o nome dele aqui no YouTube. Ele é tão persona não grata que é melhor ficar quietinho e não falar o nome dele. Mas enfim, quando aquele carinha lá do bigodinho resolveu atacar os judeus na Alemanha, vários foram nos Estados Unidos, mas eles começam lá uma outra história da física. A física alemã, inclusive, decai, porque até os não-judeus que ficaram lá não podiam citar os judeus. Eu li um livro sobre isso, é incrível. Só um dos judeus, que é Albert Einstein. Você não podia citar Einstein naquele momento, foi tipo assim, um debate da física. De repente, até se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, eu posso botar o nome do livro. É muito interessante falar da história da física quântica. E realmente foi destruída por coisas assim. A relatividade também, bom, a relatividade é toda do Einstein, então aí ferrou, né? E você vê que nos Estados Unidos eles começam a seguir outras linhas na física, isso leva a outras questões dentro da matemática. A matemática ela se alimenta de muitas questões que vêm da física, da computação, da estatística e de outras áreas. Bom, falei computação, deixa eu ver. Tinha mais uma, eu esqueci. Mas enfim, ela vem de outras áreas e vai pegando questões assim. E aliás, até vou falar um pouquinho no programa e falar aqui. Como é que eu acho que a matemática? Eu acho que a matemática é uma forma de ver o mundo. Não é sobre números, não é sobre operações. Eu tenho a visão que a matemática é quase um ramo da epistemologia. Eu, aliás, defendo isso, mas vou defender com calma porque quero ver o que o mundo acha disso antes para ver se concorda ou não, ou se de repente eu tenho que retocar essa minha visão. Mas para mim é uma parte quase da epistemologia, porque tem a ver com a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente enxerga a nossa cosmovisão mesmo, e como a gente, vamos colocar assim, organiza. Ela não é pura formalização. Formalização é só uma linguagem para expressar aquilo que a gente está vendo. Você pode ter várias visões distintas do mundo e isso se expressa na forma da matemática. Inclusive existe assim sociedades pré-europeias, várias, né, que têm sim suas matemáticas e divisões e diferenças. Várias asiáticas eu conheço
Esse povo, por uma questão dessa, por estar ligado, isso que eu falei no começo do vídeo, né? Está ligado muito a questões étnicas aqui no Brasil, fala muito da África. Tirando o Egito, que aliás é citado num dos trabalhos, eu conheço muito pouco da visão africana. Indígena, então, pelo amor de Deus, eu não sei nada. Desculpa. Confesso minha total ignorância. Mas, assim, eu conheço bem dos asiáticos, conheço das tradições, até a Ásia toda, da ponta lá da China até o Oriente Médio, que onde inclusive os europeus tiraram boa parte dos saberes e vai mudando mesmo ao longo do tempo. Então, assim, a matemática é baseada em visões e isso como ela é. E como ela evolui também é interessante, porque muitos trabalhos de matemática pegam objetos, pegam um determinado campo matemático, representando a visão de um, pegam um objeto matemático e falam assim, eu vou olhar esse objeto, mas não da forma como essa área está olhando, mas com outro olhar. Quando você olha um objeto matemático com outro olhar, você descobre novas questões. Tem muitas dessas de teoremas e demonstrações novas que são feitas que as pessoas conseguem porque um dia eu falei assim, já sei, vou olhar isso aqui dessa forma. E aí acha a forma assim, correta, assim, aquela que funciona e que dá mais frutos. Algumas formas não dão muito certo, então dão certo, mas precisa de um pouquinho mais de amadurecimento de outras áreas e tudo mais. E é muito comum na área da matemática ter o aporte de teoremas e conteúdos de outras áreas da matemática também por causa dessa visão. Então elas têm comunicação entre elas, né? Então, deixa eu tentar pensar no exemplo, agora não estou me vendo exemplo nenhum, desculpe. Mas assim, você tem realmente esse tipo de questão. A área A e a área B, a área A vê aquele objeto matemático daquela forma e de repente a área B fala, mas se eu ver dessa outra forma, eu posso começar a usar os teoremas da área B, todos ali e descobrir coisas que de repente o pessoal da área A não consegue. Muitas das vezes o que você precisa para conseguir achar a solução de vários desses problemas matemáticos, conjectura e efeitos, ou até descobrir novos que de repente nem foram formulados e você já descobre, é olhar dessa outra forma. Normalmente é assim que a matemática evolui. Ou misturando visões de uma área com a outra, ou pegando aportes exógenos, assim, né? Aportes de outras áreas, como a física, a química, falei, a estatística, e você olha e fala, não, então essa área de repente me faz criar esse novo objeto matemático para decidir aquilo. Eu falei, por exemplo, essa matemática algorítmica surgiu na esteira do próprio desenvolvimento da computação. Não posso nem dizer que é totalmente computador, porque a rigor alguns vieram até prévio à computação e até foi uma formulação teórica do que o pessoal está sentindo que ia ver. Que né, a tecnologia tem disso. Não sei se toda, mas muitas tecnologias vêm de um certo sentimento geral antes daquilo se concretizar. Tem vários casos, alguns até aparecem na ficção, algumas coisas de ficção científica viraram realidade depois de muitas décadas. Mesmo antigamente, um escritor como Júlio Verne é conhecido por ter adiantado uma série de tecnologias que estavam ali no feeling geral das pessoas, só que ele não tinha sido concretizado. As pessoas tentam, então, final do século XIX foi um deles, e o Júlio Verne é conhecido por ser quase uma espécie de profeta tecnológico, porque várias das coisas que apareceram nas histórias dele viraram tecnologias verdadeiras, né? Lá, o Nautilus virou o submarino e entre outras coisas, né? Então, nesse mesmo esteira, quando a computação se desenvolveu, você vê esse tipo de questão, uma série de matemáticas sendo feitas a partir disso, uma formalização, inclusive, a partir daí, inclusive, se unindo a outras áreas da matemática, e uma busca também, ao mesmo tempo, uma busca por uma profundidade filosófica maior na matemática. E, curiosamente, apesar de um ser mais tecnológico e outro movimento ser mais filosófico, esses dois se coincidiram e as pessoas viram, olha, estamos aqui pensando como a gente pensa, né? Até que faz um pouco sentido, porque o computador, no fim das contas, é uma certa máquina que tenta simular o cérebro humano. Se bem ou mal, há uma discussão muito grande. Eu acho que nem tão bom assim, mas enfim, dentro da pretensão que a gente tem. Mas ele tenta e começa a pensar dessa forma, e aí você pensa em algoritmo e aquilo cria uma nova matemática. Existem vários estudos matemáticos que são criados assim. Tá? E aí, voltando à questão anterior, assim, eu acho que na medida que a gente possa ter, sim, sociedades distintas, com questões distintas, analisar esse tipo de coisa enriquece. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar na sociedade de cooperação. Eu não acho que tem que ser substituição, como fizeram, tipo, não, vamos dar, ao invés da a visão europeia, vamos dar a visão de outros povos africanos, indígenas, sei lá o quê, que quando você olha e fala assim, tá, mas isso é mera formalização da mesma coisa. Não, não é nesse sentido. A gente tem que começar a pensar como eles organizavam suas vidas e como isso levava a uma visão diferente. Não só esses povos, né? Para essa coisa muito étnica das nossas raízes,
que no fundo vai um pouco para uma certa busca de uma autoestima identitária, como vamos falar. Eu não acho que essa seja a questão. Eu acho até que a gente pode, inclusive, pelo contrário, ir além até estimular conhecimento de visões de outros povos que não são os nossos originários. Assim. Por exemplo, os asiáticos, em geral, que vão, tudo, né? Do Oriente Médio até a ponta lá da China, do Coreia e do Japão, de ponta a ponta, ele tem uma visão interessantíssima. Ah, mas isso não está tão na nossa raiz étnica. Eu não estou interessado tanto na raiz étnica nessas horas, não. Desculpe os que estão. A gente tem que realmente pensar em termos de cooperação mesmo e do saber matemática. Estou mais interessado no conteúdo. Mas eu acho que sim, a gente pode criar novas questões, novos saberes a partir disso, porque a matemática ela vive disso. Ela é, para mim, eu mesmo definiria assim, eu acho que matemática é só a formalização de visões de mundo distintas. E quando você olha as diversas áreas, você fala, aqui você está vendo dessa forma, aqui você está vendo dessa forma. Talvez até eu algum dia consiga fazer vídeo. Tem um pouquinho de uma questão de infraestrutura de como escrever a matemática aqui para os vídeos, mas eu queria realmente fazer explanações e exposições de visões matemáticas para mostrar assim, na prática. Olha, essa visão matemática, qual é ela dela? Olha como é que ela realmente explica esse tipo. Ela está ligada a essa questão histórica, ela está ligada a esse povo que pensou dessa forma, agiu dessa forma, e que teve essa visão, e teve esse tipo de conceito. E aí fica mais claro, né, para ficar mais claro nos vídeos o que eu estou falando. De fato, várias matemáticas já existiam antes até do desenvolvimento europeu. O europeu é um dos povos que primeiro se formalizou, né, de forma mais densa. Aliás, eu já estudei teoria musical e a minha opinião sobre a música europeia é muito semelhante. É impressionante que parece que os europeus gostam de formalizações, né? É um povo que se preocupa poucas vezes na história. A formalização tem que ser importante, deixar tudo. Mais eventos que desenvolvem do conteúdo, também na música eles aí, mas eu agora não vou lançar essa polêmica, só como exemplo. E eu acho interessante, assim, mas não é só uma questão de formalização, a gente tem que começar a pensar que existem conteúdos e visões distintas e começar a utilizar isso até como apoio para a gente ter novas visões, que as novas visões ajudam a nossa, né? Quando alguém olha para. Na matemática, como eu falei, é muito assim. Quando alguém olha para o mesmo que eu estou olhando com uma outra visão, às vezes ele percebe coisas que não estão vistas, porque matemática é reconhecimento de padrões. E muitos estão realmente subjacentes, até escondidinhos ali. Não são visíveis até que você de repente consegue explicar daquela forma. E fala, agora eu vi esse padrão. E aí você anuncia esse padrão em teoremas, definições e tudo mais. E uma vez formalizado, isso gera a ciência matemática. Para mim, matemática é isso. Então, realmente, para visões distintas. Mas não em termos de. Então, como eu falei, isso, não nessas besteiras de formalização disso, aquilo. Isso para mim não é a questão, tá? Eu acho que é a forma como a gente vê, são as coisas que a gente olha, o que a gente está buscando. Por exemplo, de questões assim, o que a gente está buscando entender quando olha esses padrões, a matemática, qual é a compreensão que a gente está buscando atingir, e como que misturando, de repente, com outras formas de outras pessoas, a gente pode criar mais uma visão mais ampla das coisas, entendeu? E, como sempre, cooperando, né? Não essa coisa de substituição, que no fundo das contas é uma forma de competição. Competição. Não, eu sou a favor da cooperação, tá? Então, não esquecer jamais a matemática europeia, mas acrescentá-la e evoluir. Daqui a gente pega e começa com novas questões e novas formulações e refaz e recria e descobre novas formas de ver e aí depois retorna para as áreas da ciência como a física, a química, além de outros como estatística, computação, etc, etc. E daí viram tecnologias, isso melhora a sociedade e às vezes até como aconteceu no século XX, alguns trabalhos de matemática até fomentam até a própria filosofia e a gente se entende melhor. Então é esse que um benefício gera outro, que eu acho que é interessante, tá bom? Vamos lá. Ih, gente, tá fazendo um vídeo imenso. É isso, espero que tenham gostado. Mensagem aqui sobre a matemática. É uma das áreas que eu mais gosto. Então, eu, de repente, vou ver se eu faço mais vídeos sobre isso, tá bom? É isso. Obrigado e até a próxima.